Olá, professor Laudirão Oliveira gravando mais uma videoaula para lançar para vocês diretamente no meu canal, tá ok? Então bora para cima. Pessoal, eu vou explicar para vocês hoje a diferença entre países desenvolvidos, países subdesenvolvidos e países emergentes e também outros assuntos pertinentes. Eu passarei detalhações sobre esses conteúdos e também sobre outros conteúdos que é de suma importância para você. Bora lá! Países desenvolvidos são países ricos, são países de primeiro mundo. No passado, eles foram países imperialistas e também foram considerados metrópoles, certo, pessoal? Foram consideradas metrópoles ou considerados metrópoles, ok? Então veja bem, eu vou citar o exemplo de Portugal. Portugal colonizou o Brasil, então o Brasil foi colônia, Portugal foi metrópole. Portugal hoje é um país desenvolvido da Europa e o Brasil é um país emergente da América do Sul, tá ok? Então vamos lá. Então países desenvolvidos, como eu disse, são ricos, apresentam uma qualidade de vida das melhores, né? Então eles apresentam um elevado IDH. Por exemplo, os Estados Unidos da América, eu posso também citar a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Austrália, que são países desenvolvidos. Eles têm um elevado IDH. O que é IDH? É Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH ele vai medir a educação, a saúde, o emprego, a renda, então os transportes, como está o acesso aos meios de transportes, como estão as rodovias e diversos outros meios para os veículos, certo? Seja terrestres, marítimas ou fluviais e por aí vai. Então, pessoal, é importante você entender este conceito. O que é um país desenvolvido? É um país rico, é um país que apresenta uma ótima qualidade de vida, tem um elevado IDH. O IDH ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor o IDH do país. Quanto mais próximo de 0, pior o IDH do país. Então, os países desenvolvidos, eles possuem IDH acima de 0,700, ou seja, eles estão próximo de 1, certo? Por quê? Porque apresentam diversos fatores positivos e também tem como positivo a análise do índice de Gini. O índice de Gini, ele é um conceito na geografia onde a gente vai diferenciar a concentração de renda. É muito cobrado em avaliações, certo? Então o índice de Gini, ele é o contrário do IDH. Para se estudar o índice de Gini, a gente estuda de 0 a 1. Só que quanto mais próximo de 0, melhor o índice de Gini. Quanto mais próximo de 1, pior o índice de Gini, certo? Então os países desenvolvidos possuem um índice de Gini mais próximo de 0. Sacaram a diferença? É importante entender. Países desenvolvidos possuem IDH acima de 0,700, mais próximo de 1. E também possui, um índice de Gini mais próximo de 0, porque esse é o conceito, esse é o entendimento. Então, pessoal, são países imperialistas, como eu já falei, são países que apresentam indicadores e também uma ótima qualidade de vida. E também é importante ressaltar que possui uma menor desigualdade de renda, uma menor diferenciação entre as classes baixa, média e alta, certo? Diferentemente dos outros países que eu vou caracterizar agora para vocês. Países subdesenvolvidos são países pobres, certo? Eles foram no passado colônia. Mas o Brasil, pessoal, não é subdesenvolvido. O Brasil é emergente. Se seu professor ensinou que o Brasil é subdesenvolvido, ele precisa estudar um pouco mais, tá certo? Então, o Brasil é um país emergente. Ele está em potencial crescimento, certo? Mas o que é um país subdesenvolvido? É um país pobre, é um país que no passado foi colônia. Então, o Brasil foi colônia, mas mesmo assim, hoje nós não somos subdesenvolvidos. Nós somos o quê? Emergentes. Eu vou conceituar já para vocês. Os países subdesenvolvidos são pobres, eles apresentam o IDH muito ruim, é mais próximo de 0, e o índice de Gini também muito ruim, é mais próximo de 1. Eu vou citar exemplos para vocês. A Venezuela é um país da América do Sul e é considerada um país subdesenvolvido, pobre. Lembra que recentemente ela passou por uma crise, inclusive a população venezuelana estava comendo carne podre, enquanto o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ele foi em uma churrascaria de grife top,
Light na Turquia e saboreou o melhor churrasco, um dos mais caros daquele país. Então, a Venezuela é um país pobre, é um país subdesenvolvido, certo? Inclusive, lembre-se dos imigrantes que chegaram no Brasil, principalmente no estado de Roraima, na cidade de Paracaíma, certo? No estado de Roraima, na cidade de Paracaíma, chegaram diversos imigrantes em pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás. Por quê? Porque eles surgiam da Venezuela por conta da crise que este país estava passando, crise financeira, crise econômica, crise política, certo? Então tudo isso é características de um país subdesenvolvido, um país que tem uma educação péssima, um país que tem uma grande diferença de renda entre as classes baixa, média e alta, e um país que tem uma concentração de renda concentrada em poucas pessoas, né? Além de que está passando por diversas condições nada agradáveis. Por exemplo, a fome que estava abatendo os venezuelanos. Eu vou também citar como exemplo também o Haiti, pessoal. Ocorreu também um terremoto há poucos tempos atrás, em 2001, no Haiti. E muitas pessoas no Haiti acabaram se indo para outros países, imigrando ou se refugiando, certo? Imigrando ou refugiando. Certo? Então esses são países subdesenvolvidos. No passado eles foram colônia, mas não necessariamente a colônia vai ser um país subdesenvolvido, porque a gente sabe que o Brasil foi colônia de Portugal e hoje nós somos o quê? Um país emergente. E o que é um país emergente? Agora bora para frente. Um país emergente, ele é um país que está em crescimento, E eu vou citar alguns exemplos para vocês. Certo? São países que estão em crescimento, em desenvolvimento, apresentam diversos problemas na sua estrutura socioeconômica, na sua estrutura política e em toda a sua estrutura, né, governamental, seja pública ou privada, mas é um país em desenvolvimento, certo? Como exemplo, a gente tem os BRICS. O que é BRICS? A sigla BRICS, ela envolve alguns países. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e recentemente entrou a África do Sul, que é um país do continente africano. Esses são países emergentes. Mas aí vocês podem se perguntar, mas aqui no Brasil tem mais de 10 milhões, ultrapassa 12 milhões de pessoas desempregadas. Certo, mas o Brasil é um país emergente, o Brasil tem muita riqueza. Só que essa riqueza, ela não é muito bem distribuída, ela é mal distribuída. A gente sabe que a classe alta, ela tem altos salários, tem uma vida muito mais avantajada, tem uma melhor qualidade de vida, quando comparada com a classe média e a classe baixa. Isso vale para todos os países dos BRICS. Belezal? Belezal, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqui sim são países considerados BRICS. Inclusive, quem for fazer prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, quem for fazer também, né, avaliações do Exército, seja para a ESA ou SpaceX e outras provas que porventura vocês fizerem, né? Por exemplo, o que está atualmente na bucha, né? A prova da Polícia Civil da Bahia. Então, é importante vocês entenderem esses conceitos. Pode vir uma questão da Polícia Civil da Bahia de atualidades, falando dos BRICS, e vocês já sabem, são países emergentes. Eu já citei os exemplos para vocês. Anote no caderno, certo? O resumo, porque é de suma importância, e pesquise também esse tema em livros, né? E também na internet, por exemplo, o Google, certo? Vocês têm que ir um pouco mais a fundo, né? Tem que ter sede do conhecimento para aprofundar, né, todos esses assuntos que eu estou passando. Então, galera, deixando um pouco de enrolação, indo para o que interessa, a diferença é clara, é matemática, é fácil de entender. Países desenvolvidos são países ricos, países subdesenvolvidos são países pobres, países emergentes são países, né, em crescimento. Eu falei o exemplo de país desenvolvido, eu vou dar outro exemplo para vocês. Por exemplo, a Inglaterra é um país desenvolvido, pessoal. A Inglaterra, inclusive, foi o primeiro país a desenvolver a máquina a vapor na primeira revolução industrial. É um país desenvolvido, tá certo? E o que é um país subdesenvolvido? É um país pobre.
Eu citei já Venezuela, citei Haiti. Eu posso também citar para vocês Angola, que é um país da África, que é um país pobre. E o que é que tem um país pobre? Pobreza, pessoal, miséria. Não necessariamente, não 100%, mas apresenta um grande quadro de pobreza, de miséria, uma grande mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? São crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. E nos países subdesenvolvidos a gente vê uma taxa muito elevada, por exemplo, na Angola. Então tem uma alta taxa de mortalidade infantil. E também outro conceito importante nos países subdesenvolvidos é que a taxa de natalidade ela é também um pouco alta, certo? Diferentemente dos países desenvolvidos, que a taxa de natalidade já é um pouco mais baixa, certo? E também outro conceito extremamente importante é que nos países desenvolvidos a qualidade de vida é melhor e a expectativa de vida é mais alta. Já nos países subdesenvolvidos a qualidade de vida é mais baixa e a expectativa é mais baixa. Eu vou citar um exemplo para vocês de Serra Leoa. Serra Leoa é um país da África e a média de anos de uma pessoa que vive em Serra Leoa é de 48 anos. Por que uma pessoa só chega a viver esse tempo de vida? Por causa da pobreza, certo? Então, a criança, o adolescente, o adulto, né, muitos nem chegam a ser idosos, eles passam fome, certo? Então, não tem as condições mínimas de sobrevivência. Consequentemente, muitos não conseguem chegar no período, né, idoso, muitos não conseguem chegar na velhice, certo? Então, aí estão exemplos claros e óbvios para você, beleza? Então, entenda esse conceito que aí você vai entender outros conceitos dentro da geografia e de atualidades. Tranquilo? E um país emergente, como eu disse, é um país em crescimento. Em crescimento. Um país emergente é um país em crescimento. Aproveitando, como eu disse em um trecho desta videoaula, que tem emigrantes, imigrantes e refugiados. Eu falei sobre imigrantes e refugiados. Eu vou diferenciar os três. Pessoal, emigrante é uma pessoa que sai temporariamente de um país para outro, certo? Eu vou citar um exemplo. O professor Laudirano de Geografia, ele não quer mais morar no Brasil. Ele cismou do Brasil e ele vai morar na Inglaterra. A partir do momento que o professor Laudirano Oliveira, ele sai aqui do Brasil, da América do Sul, hoje, às 7 horas da noite, horário de Brasília, e ele vai para a Inglaterra, passar lá, né, 6 meses, 8 meses, temporariamente, mas depois ele retorna. Ele é um emigrante. Ele saiu do Brasil, foi para a Inglaterra, passou um certo período temporariamente e depois retornou. Ele é um emigrante, certo? E quando o professor Laudirano Oliveira ele sai do Brasil, vai para, né, a Turquia e ele passa a morar lá 5 anos, ele passa a, por exemplo, a fazer um curso de doutorado em geografia na Turquia. Ele passa a ser um imigrante, porque ele vai demorar mais tempo, certo? Ele vai demorar mais tempo, ele vai morar naquele país por um longo tempo. Esse é um imigrante. Eu saí do Brasil, fui para a Turquia, passei 5 anos lá, né, com residência fixa, morando lá, estudando doutorado em geografia, por exemplo, e também trabalhando na área de comunicação, de marketing. Aí eu sou um imigrante, porque eu estou morando lá. E o que é um refugiado? Refugiado, pessoal, são, por exemplo, os ucranianos que estão fugindo da Ucrânia por causa da guerra, porque a Rússia está bombardeando a Ucrânia. Então, diversos ucranianos estão saindo da Ucrânia e indo, por exemplo, aqui para a Polônia. Ele é um refugiado. Refugiado, ele sai de forma obrigatória, certo? Então, é importante vocês também diferenciar o que é imigrante, imigrante e refugiados. Beleza? Então, eu expliquei, pessoal, né, diversos assuntos dentro de um contexto global, né, dentro de um contexto mundial. É importante você saber na ponta da língua. É importante vocês saberem diferenciar, né, na memória de vocês. Tem que gravar, tem que memorizar, tem que aprender e tem que estudar. Senão, não vai para frente. Certo, pessoal? Então, vocês assistam essa videoaula. Também complemente com materiais que vocês têm na casa de vocês, certo? Aonde vocês estudarem, complemente, certo? Fazendo leitura, respondendo exercícios e que aí não tem ninguém que segure vocês. Beleza? Valeu, galera. Então, até a próxima. Vá lá no meu canal, se inscreva, curta, compartilhe, ativa o sininho, dá o like e bora pra cima, tá ok? E quem não aguentar em pé que se deite. Não é assim que funciona? E quem para é ônibus. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Professor Laudirano Oliveira.